Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, e convido os irmãos a ficarem de pé para essa leitura. O irmão em casa também pode abrir a Bíblia e acompanhar conosco a leitura do texto sagrado, Lucas 8, de 43 a 48. Diz assim: enquanto eles iam, veio uma mulher que queria ser curada, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos. Embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha, ela não tinha sido curada. Ela veio por trás e tocou na borda do seu manto, e no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse: alguém tocou em mim, porque eu senti que saiu poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Diante de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como tinha sido curada na hora. Filha, disse-lhe Jesus, a sua fé curou. A sua fé curou você. Vá em paz. Amém. Queira sentar-se, irmãos. Eu gosto muito dos textos bíblicos, dos milagres de Jesus, de cura de enfermidade, narrados por Lucas. Porque Lucas era médico e ele examinava muito a situação para depois escrever. Você já enfrentou um problema sério de verdade? Essa mulher sofria de hemorragia por 12 anos. Não era uma mulher pobre, ela tinha recursos, mas gastou tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha, com os médicos, com tratamento de saúde, e nada adiantou. Ela vivia amargurada, porque o problema continuava. Antes ela não tinha saúde, mas tinha dinheiro. Agora não tinha nenhuma coisa nem outra. Um dia, essa mulher teve a fé despertada. E quando a fé é despertada, queremos ouvir falar de Jesus. Em Burkina Faso, onde a Cristiane foi missionária, há aproximadamente 50 aldeias cujos habitantes nunca ouviram pronunciar o nome Jesus. Quando essa mulher doente ouviu falar em Jesus, ela se reanimou. Jesus era para ela o último recurso. Com certeza ela ouviu falar que Jesus já tinha curado leprosos, que Jesus já tinha curado cegos de nascença, que Jesus já tinha feito maravilhas. Ela se animou. Quando nós lemos a palavra de Deus, por mais desanimados que estamos, nós nos animamos. Há algumas situações em que parece que não é verdade. Quando Jesus diz no Sermão do Monte que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Olha, parece que Jesus está fora do nosso contexto social, pelo menos aqui no Brasil, mas é verdade.
Ela ficou animada quando ouviu falar de Jesus. Jesus era o último recurso. Quais as credenciais de Jesus para essa mulher crer que Ele tinha poder para resolver o seu problema? Quem é Jesus? Filho de Deus, não filho do Senhor fulano de tal. Eu li um livro há poucos dias em que o autor faz uma citação de Napoleão Bonaparte que me surpreendeu. Mas ele elogiou muito Jesus, o melhor homem que já esteve nesse mundo. Que coisa interessante aquela citação. Jesus, então, filho de Deus, não filho de homem algum, com doutorado na faculdade do céu, especialista em todas as doenças do corpo e enfermidades da alma, consultas a qualquer hora, não precisa agendar, preço da consulta, grátis. Se a mulher pudesse, teria procurado Jesus antes. Um homem lá no Rio, em certa ocasião, me disse: pastor, eu tenho tristeza por ter aceitado Jesus com 70 anos, quando eu podia ter crido em Jesus há muitos e muitos anos. Você pode estar na maior desgraça desta vida, mas se já ouviu falar de Jesus, deve reanimar-se, porque a sua libertação está próxima. Não é o culto de libertação, é a presença de Jesus na sua vida que o liberta. Entretanto, não basta ouvir falar de Jesus. Há uma infinidade de livros sobre Jesus. Podemos ler muita coisa sobre Jesus, mas precisamos ainda estar com Jesus. Não basta ouvir falar dele. Quando a fé é despertada, queremos estar com Jesus. Quando você tem sua fé despertada, somente ouvir de Jesus não basta. Muitas pessoas sabem muita coisa sobre Jesus, mas qual o relacionamento que essas pessoas têm com Ele? Você quer estar com Ele? A mulher pensou nas dificuldades, muitas dificuldades. Jesus rodeado de muita gente, vai ser difícil chegar até Ele. Nós estamos sempre achando que Deus nem se interessa por nós. Certa ocasião, um homem me disse: vocês evangélicos ficam incomodando Deus por qualquer coisa. Deus deve ter muita coisa para fazer. Uma ideia humana. Não é assim. O nosso Deus tem condições para atender todo mundo. Naquele filme, O Todo-Poderoso, um homem conseguiu ser Deus por alguns momentos. Então ele ficou louco com tantos pedidos de oração, tantos pedidos, milhares de pedidos de oração, e ele no computador foi responder e dava a mesma resposta para todo mundo. Foi uma confusão tremenda. Deus não. Ele atende cada pessoa como se fosse o único habitante do planeta. Ela disse para si mesma: se pelo menos eu puder colocar a minha mão na roupa dele, eu fico curada. Somente isso. Finalmente ela descobriu que o amor de Jesus
se estende a toda criatura. Deus ama a todas as pessoas. Ontem uma irmã me disse: Deus tem abençoado tanto a fulana, mas ela não está nem aí para Deus. Eu falei para ela: Deus abençoa todo mundo. Alguns agradecem e aceitam Jesus como Salvador, outros não querem nem saber, mas Deus, nada interfere no amor de Deus. Aquela mulher veio por trás, passando por um, passando por outro, por vergonha, ela não quis chegar pela frente. Vergonha de quê? Vergonha de ser mulher. Vergonha de ser mulher. Naquela região, no Oriente Médio e muitos outros lugares no mundo, a mulher é muito desprezada. Os judeus há 2000 anos tinham uma oração que eles faziam: Senhor, graças de Deus te dou por ter nascido homem, por ter nascido judeu. Veja só, ela tinha vergonha por ser uma mulher, tinha vergonha por ser uma mulher doente, não era sadia, tinha vergonha por não se considerar uma pessoa importante para Jesus. Você não precisa ter vergonha de Jesus, Ele sabe da sua doença, conhece o seu coração, os seus sentimentos. Jesus sabe do seu pecado, do seu fracasso. O pecado é uma doença crônica que atinge todas as pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram. A pessoa peca porque é pecador. O homem peca porque é pecador, e não por causa do meio em que ela viveu, por causa da sociedade. Se fosse assim, Adão não teria pecado. Qual o meio, qual a sociedade em que Adão viveu para levá-lo a pecar? A mulher esforçou-se muito para passar pela multidão. Quais são os seus impedimentos para chegar a Jesus e receber a cura do seu pecado? Além das dificuldades íntimas, ainda encontramos uma multidão para atrapalhar. A mulher tinha muitos problemas. Mais fácil para ela era desistir de Jesus, mas ela continuou firme no seu propósito de tocar na roupa de Jesus. Quais são alguns dos impedimentos? O impedimento da família. A família. Muitas pessoas se prendem à família de tal forma que não conseguem nem vir à igreja, nem ouvir programa evangélico no rádio ou ver na televisão. Nunca podem. Outra dificuldade são os amigos. Muitos amigos que atrapalham, que fazem suas festas e você não pode faltar, seus compromissos, e os aniversários, e os passeios, as comemorações, os amigos. Outra dificuldade são os falsos crentes que também atrapalham. Falsos crentes que atrapalham. Um homem tinha uma chácara só de laranjas, laranjal bonito. Ele falou para um amigo dele: vamos combinar um dia para você ir lá na chácara para chupar umas laranjas. Ele disse: qualquer hora dessa eu vou mesmo. Obrigado pelo convite. Mas ele nunca foi. Depois de muitos convites, e ele não ia mesmo,
O dono da chácara falou com ele: escuta, fulano, eu não sei por quê, o que está acontecendo, porque eu já o convidei tantas vezes para ir lá na minha chácara para chupar laranja, e você diz que vai, não vai, e fica me enrolando. Qual é o problema? Ele disse: ó, fulano, nós somos amigos, eu sei que você não vai ficar aborrecido comigo. É o seguinte, um dia eu passei lá na sua chácara e vi umas laranjas tão bonitas na beirada da cerca. Eu peguei aquelas laranjas, eu nunca tinha chupado laranja tão azeda. Por isso que eu não vou. Não fui ainda. Ele disse: você tem razão. Aquelas laranjas azedas são as mais azedas do mundo. Eu encomendei as mudas, não sei de onde, lugar muito longe, para plantar na beirada da cerca, justamente para ninguém se animar a chupar as minhas laranjas. As laranjas mais doces da minha chácara estão no centro dela, não estão na beirada da cerca. Quantas pessoas que se dizem crentes, mas na verdade são laranjas azedas na beirada da cerca, e não anima as pessoas a entrarem no Evangelho, a aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Muitas pessoas estavam em volta de Jesus, muitas pessoas apertavam Jesus de todos os lados, mas somente essa mulher queria ser curada. Somente uma pessoa queria ser curada. A mulher não somente ouviu falar de Jesus, e não somente veio até onde Jesus estava, tem mais alguma coisa. Ela queria tocar na veste de Jesus. A mulher sentiu-se curada na mesma hora em que colocou a ponta dos seus dedos na roupa de Jesus. Coisa maravilhosa isso, irmãos. Jesus tem poder para curar a sua alma. O tempo passado, na miséria humana, não dá estabilidade ao pecado. Jesus pode acabar com o seu pecado ainda hoje. Em Levítico capítulo 15, versículo 19, lemos que a lei proibia uma mulher menstruada ou com hemorragia tocar em alguém ou ser tocada por alguém. Entretanto, a mulher não tocou num homem qualquer, ela tocou em Jesus, o Filho de Deus. Quando a mulher tocou em Jesus, ela sentiu-se curada, e Jesus sentiu que dele tinha saído poder. Ao tocar em Jesus, Jesus não foi contaminado, ela é que recebeu poder para ser curada. Quem se aproxima de Jesus é abençoado, e Jesus se sente tocado. Há uma relação íntima de Jesus com a pessoa. Muitas pessoas tocavam Jesus a toda hora, como disse o apóstolo Pedro, e nada acontecia. Há hoje pessoas que sabem muito a respeito de Jesus, mas poucas pessoas são transformadas pelo seu poder. Jesus sabia quem havia tocado em sua roupa, ele é onisciente, mas ele queria que essa pessoa se apresentasse diante da multidão que com ele estava. A mulher não podia ir embora para casa sem que Jesus a declarasse curada na frente da multidão. Isso precisava acontecer. A doença dela era íntima e ela continuaria impura diante das pessoas. Não era como a cegueira, não era como a lepra, que todo mundo via que a pessoa estava curada. Você não pode esconder o que Jesus já fez, o que Jesus ainda está fazendo na sua vida. Não pode esconder. O que Jesus faz na sua vida, a sua experiência com a leitura da Bíblia, a sua experiência com a oração,
deve ser transmitida, deve ser falada para todas as pessoas. Jesus não queria que apenas curar aquela mulher. Jesus queria falar ao seu coração, dar-lhe uma palavra. Depois de tantos desenganos, a mulher achou Jesus, que colocou um ponto final no sofrimento dela. 12 anos sofrendo. 12 anos lutando com um problema desse tão sério. Agora ela está liberta. Finalmente a mulher ouviu de Jesus. Depois que ela se ajoelhou, falou com Jesus, Jesus disse para ela: tem bom ânimo, tua fé te salvou, vai-te em paz. Tem bom ânimo. Tem pessoas animadas para o mal, animadas para fazerem coisas erradas, mas Jesus disse para ela: tem bom ânimo. O Eugene Peterson escreveu muitos livros. Há um livro dele enorme, muitas páginas. O título é Ânimo. Ânimo. Tem bom ânimo. Jesus estava levantando aquela mulher. Fique animada. Seu problema já passou. Em segundo lugar, Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tinha uma multidão ali. Jesus gostaria de dizer para todas aquelas pessoas: a tua fé te salvou. Mas só pode dizer isso para aquela mulher: a tua fé te salvou. Somente pela fé em Jesus a pessoa pode ser salva. Não há outro meio de salvação. Somente pela fé no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a terceira palavra de Jesus foi: vai-te em paz. Vai-te em paz. Em português, somente 3 letras. Mas que coisa importante ter paz. Ter paz no coração. Conta-se que um pintor famoso quis pintar um quadro representando a paz. Então ele viajou com todas suas tintas, todos os seus pincéis, e chegou num lugar bem alto e vários morros assim, mais baixos, uma paisagem linda. Ele pensou, não, aqui não está certo para representar a paz. Foi em outro lugar, também muito bonito, mas depois de analisar bem, não, aqui não fica bem para registrar a paz num quadro. Ele foi para um outro lugar e era um abismo, tinha um abismo, e na beira do abismo tinha uma árvore enorme, enorme, com muitos galhos, na direção do abismo, e na ponta de um daqueles galhos, estava um ninho de passarinhos, e eles brincando, né? Voando para lá, voando para cá. Esse foi o quadro que ele fez. Não é paz quando está tudo tranquilo. É paz no meio da tempestade. Paz diante do perigo. Porque o Senhor Jesus está com você. Vai-te em paz. Aquela mulher não tinha paz.
durante 12 anos, sofrimento terrível, agora você pode ir em paz, dormir tranquila, viver alegre, viver feliz. O sangue da hemorragia daquela mulher não valia coisa alguma, mas o sangue de Jesus tem poder para curar você de todo pecado e dar a você a verdadeira paz que só o Senhor Jesus pode dar. Se você já entregou o seu coração a Jesus, valorize isso. Valorize a sua decisão, valorize a sua fé. Quando cantar hinos, cantar louvores ao Senhor, quando ler a Bíblia, agradeça a Deus que você é um deles. Você é uma dessas pessoas que creem em Jesus. Mas se você ainda não fez isso, eu desejo que ainda nesta noite você possa dizer: Jesus, eu quero ser tocado por Ti, quero tocar em Ti, quero ser tocado por Ti, quero ter comunhão contigo, eu quero ouvir a Tua voz, quero que Tu também me digas: vai-te em paz, tem bom ânimo. Que palavras bonitas. Quando nós, pastores, por exemplo, que visita enfermos, visita pessoas que estão com problemas, tudo isso a gente fala, mas não é a mesma coisa do próprio Jesus falar. Imagina Jesus falando essas palavras para aquela mulher. Um teólogo alemão diz que nós não podemos ver o olhar de Jesus, nós não podemos ouvir a entonação da sua voz, nós não podemos ver o semblante de Jesus ao pronunciar essas palavras para aquela pobre mulher. Com certeza, aquela mulher saiu da presença de Jesus alegre, feliz, correndo, avisando a todo mundo: eu estou livre, eu estou curada, eu posso agora viver em paz. Com Jesus você pode viver em paz, por toda a sua vida, por toda a eternidade, mas precisa de Jesus. Ele é o médico, Ele tem meios para fazer você feliz todos os dias da sua vida. O sangue de Jesus é que tem poder para nos abençoar, para nos curar, para nos dar paz, para nos fazer verdadeiramente felizes. Hino 89 do cantor cristão é o que nós vamos cantar agora. Do teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus tem poder. Com a vaidade desejas findar, há poder no sangue de Jesus. Que você quer purificar o seu coração, há poder no sangue de Jesus. Vamos de pé cantar este hino, irmãos.